Oi gente, a paz do Senhor. Voltei aqui com mais um vídeo e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre a palavra de Deus. E eu vou começar contando um pouco lá do livro de Jonas. Vou contar um pouco a história de Jonas para vocês e vamos ver o que a gente aprende com ela. Bom, Jonas era um hebreu do povo de Deus, filho de Amitai, que foi profeta lá em 793 a.C. Deus o chamou, Deus o convocou para uma missão, para entregar a palavra de Deus aos ninivitas. E então a palavra de Deus chegou aos ouvidos de Jonas falando: Filho de Amitai, levanta-te e pregue a minha palavra contra os ninivitas, porque a destruição daquele povo chegou até os meus ouvidos. E Jonas, ele levantou, porém ele foi para a direção oposta aonde Deus falou para ele ir. Ele foi para Tarsis, na Espanha, na exata direção oposta a qual Deus tinha mandado ele ir. Bom, ele pegou uma embarcação e foi diretamente para Tarsis. Porém, no caminho, Deus mandou um vento forte contra ele, contra aquele barco, uma tempestade muito forte. Era tão forte que o barco quase se partia. E aquela tripulação que estava lá, os marinheiros, o capitão, eles ficaram com tanto medo que eles começaram a clamar cada um para o seu Deus. E Jonas, ele estava no porão dormindo e o capitão chegou até ele e falou: Levanta-te, dorminhoco, e clama ao teu Deus, para que ele tenha pena de nós e não nos deixe morrer. Então eles começaram a lançar sorte para ver quem é que estava causando aquela tempestade. E a sorte caiu justamente em Jonas. Então eles começaram a falar o porquê. Por que aconteceu? O que você fez? E Jonas disse: Eu sou hebreu. Eu sirvo ao Deus vivo, o Deus criador de todas as coisas. E então eles começaram a dizer: Como assim? Você colocou a vida de todos nós em risco. E agora o que vamos fazer? E Jonas falou para eles: É só me jogar no mar. Me jogando no mar, a tempestade vai cessar. E quando Jonas foi jogado ao mar, ele foi engolido por um grande peixe. Ele passou na barriga desse peixe durante 3 dias e 3 noites. E o que podemos aprender com essa tempestade, né? Quando Deus manda uma tempestade para o nosso barco, para a nossa vida, ou quando a gente está em uma situação, algumas circunstâncias, às vezes a gente não entende o porquê. Por que a gente passa por isso, ou por que a gente passa por aquilo, por que a gente tem que obedecer, ou por que a gente tem que obedecer à voz de Deus e cumprir o que Ele quer que a gente cumpra. E é justamente na tempestade onde a gente começa a perceber como a gente reage a isso. As nossas reações definem como estão o nosso coração. Às vezes o nosso coração está aflito, está com medo, está tendo justiça própria, incredulidade, falta de fé, desobediência. E então é justamente na tempestade onde a gente começa a se encontrar, a gente começa a conhecer o nosso próprio coração. E quando a gente está na tempestade e a gente começa a se conhecer, começa a conhecer a nós mesmos e começamos a conhecer a Deus. Porque é na tempestade onde você vai crescer, é na tempestade onde você vai amadurecer. A tempestade, ela não é para te machucar, não é para te ferir, mas é para te auxiliar e fazer você crescer. É para te dar lições valiosas que vão durar para a vida toda. Quando você for cumprir o seu propósito, a sua vocação, com certeza você vai se lembrar dessa tempestade e vai lembrar das lições que você teve disso. Quando a gente foge da presença de Deus, isso mostra medo e incredulidade no nosso coração, porque nós não nos sentimos capazes de fazer o que Deus está nos dizendo para fazer. E quando a gente não se sente capaz, é quando a gente começa a entrar em circunstâncias e situações que nos fazem ser capazes para conseguir cumprir o propósito ao qual Deus colocou em nosso coração. Mas é na tempestade, nas circunstâncias da nossa vida, nas situações difíceis, que Deus nos mostra que nós somos fortes, que é Ele que nos fortalece, porque a vitória não vem de nós, mas vem dele. Então quando a gente está se sentindo incapaz, ou tristes, ou aflitos, ou incrédulos, é na tempestade que nós vamos perceber como nós realmente estamos. É nas circunstâncias, é nas tribulações, é nas situações difíceis, é na tempestade
que Deus começa a moldar o nosso coração. É quando Ele começa a nos preparar a gente por dentro para fazer em nós e depois através de nós. Ele primeiro preparou Jonas para depois fazer através dele. Então, quando ele foi engolido pelo peixe, ele começou a expressar o seu coração, o que havia dentro do seu coração. Aquela foi uma oração sincera a qual ele fez ao Senhor. Dentro do peixe, Jonas começou a orar a Deus. Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. E no fundo do mundo dos mortos, gritei pedindo socorro, e tu ouvistes a minha voz. Tu me atiraste no abismo bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados. Bom, ele terminava dizendo: Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou até ti, no seu santo templo. Muitas das vezes a gente só reconhece a Deus quando a gente está numa situação como essa. Então começamos a clamar por socorro. Então percebemos que é nessas horas que a gente precisa clamar por Ele, porque sabemos que Ele pode nos ouvir e Ele é o único que pode nos mudar. É o único que pode moldar o nosso coração, é o único que pode cicatrizar as feridas da nossa alma. E ali com certeza na barriga do peixe, eu percebi que Deus estava moldando o coração dele, pois ele tinha um propósito, ele tinha uma vocação, ele tinha que pregar a mensagem de Deus. E um problema que Jonas tinha é que ele tinha um senso próprio de justiça. Ele não queria que Deus salvasse aquele povo, porque aquele povo era maldoso, era destruidores. Eles acabavam com o povo de Deus, um povo judeu, que era o povo de Jonas. Ele meio que se negou a cumprir a sua vocação, porque ele não queria que Deus salvasse aquele povo. Depois da sua oração, na barriga do peixe, o peixe vomitou ele em uma ilha. E então Deus falou para ele: vá para Nínive, porque o propósito dele não tinha mudado. Então ele foi mais com um coração obediente, um coração temente a Deus. E ele foi a Nínive, então ele começou a anunciar. Dentro de 40 dias a cidade de Nínive será destruída. E a cidade de Nínive se arrependeu. Eles se arrependeram e começaram a jejuar, começaram a temer a Deus, começaram a obedecer a Deus, e Deus não os destruiu. Então, a cidade de Nínive era tão grande que você tinha que levar 3 dias para atravessar a cidade inteira. Então Jonas saiu da cidade e foi para o lado oeste, onde o sol nascia. Ele se sentou ali para ver o que ia acontecer com aquela cidade. E estava tão calor, que ele precisava de uma sombra. Ele se sentou ali e Deus fez crescer uma planta chamada aboboreira. É uma planta perene, porque dura muito pouco tempo. Então no outro dia Deus fez com que crescesse um bicho e matou aquela aboboreira, onde Jonas se sentia confortável de estar, pois ali fazia sombra. E quando aquela sombra saiu, a cabeça dele ficou tão quente com o sol, que ele quase desmaiou. Então ele pediu para o Senhor tirar a própria vida dele. E Deus perguntou a ele: você está com raiva porque eu matei essa planta? E ele respondeu: tenho tanta razão de estar com raiva dessa planta que eu quero morrer. Deus falou para ele: você não fez nada para essa planta crescer. E Deus falou assim: eu com muito mais razão ainda não quero destruir a cidade de Nínive. Eu a construí, eu a vi crescer, eu que cuidei. Pois na cidade de Nínive ainda havia muitas pessoas inocentes, de 20.000 crianças inocentes e muitos animais. E uma coisa que eu percebi muito é que, apesar de Jonas ter aprendido com a tempestade, de ter sido engolido pelo peixe e depois anunciar a mensagem de Deus, fazendo a sua vocação, cumprindo com a sua vocação, ele ainda se tornava um aprendiz de Deus. Mesmo quando ele anunciou e viu que nada acontecesse, e Deus fez crescer essa planta sobre ele para ter uma sombra para ele, mesmo assim ele ainda estava aprendendo, mesmo assim ele era um aprendiz. Mesmo quando a gente aprende na tempestade, nas circunstâncias, elas trazem lição, mesmo assim ainda nos tornaremos aprendizes de Deus. E só nos seremos perfeitos quando a gente entrar na glória. E aí sim, a gente não será mais aprendiz. Seremos seres perfeitos. E é muito claro que na tempestade, nas tribulações, é normal que a gente se sinta fraco. É normal que a gente
queira perecer. É normal que a gente queira até desaparecer e fugir de tudo e de todos. Mas é quando a gente está fraco que Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque na tempestade, Deus está conosco. Assim como aconteceu com o discípulo de Jesus, Pedro, quando Jesus mandou que eles fossem com o barco para o outro lado, enquanto eles despediam a multidão, ao fazer aquele milagre do pão, ele estava despedindo aquela multidão e pediu para que seus discípulos fossem levar o barco para o outro lado. E quando eles estavam no caminho, aconteceu uma tempestade. Então, Jesus apareceu logo andando sobre as águas. É claro que eles clamaram a Deus e eu acho que foi isso que levou Jesus até eles. Então, Jesus começou a andar sobre as águas. E eles falaram, é um fantasma? Quem é? E Jesus apareceu logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então, Pedro falou assim, se é você mesmo, posso eu ir aí contigo? E Jesus disse, venha. E ele foi. Ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Então, ele sentiu tanto medo daquilo, porque a mente dele estava fechada. Aquela tempestade estava fazendo ele crescer. Mas para mostrar para ele o quanto o coração dele ainda estava frito e que eles não estavam preparados ainda. Porque logo Pedro foi escolhido para apacentar as ovelhas de Cristo. Ele seria pescadores de alma. E naquele momento ele não estava preparado. Aquela tempestade mostrou para ele que ele não estava preparado. Quando ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas, ele começou a afundar. Jesus, ele sabia que Pedro iria afundar. Ele não negou Pedro a não andar sobre as águas. Ele disse, venha. Pedro queria ir ter com ele. E ele disse, venha. E quando ele não conseguiu andar sobre as águas, Jesus estendeu a sua mão e o levou de volta para o barco. Isso significa que Pedro ainda estava muito apegado às coisas do passado. Ele não conseguiu desprender das coisas. Aquela tempestade dele, ele estava preso àquilo. Ele não conseguia ver o que estava na sua frente. Porque se ele conseguisse ver o que estava na sua frente, ele poderia perder Jesus de vista. Ele tinha medo de perder Jesus de vista. Porque o seu coração estava muito aflito. Ele começou a duvidar de Jesus. Então Jesus pegou e o levou de volta para o barco. Porque às vezes para avançarmos, para prosseguir, é necessário dar alguns passos para trás. Ele foi de volta para o barco. Jesus levou de volta. E ali mostrou que ele ainda não tinha um coração bom. Não estava preparado para receber a sua vocação, o seu propósito. E Jesus mostrou isso para ele. Porque logo depois, Pedro também negou Jesus 3 vezes. Antes do galo cantar, Pedro negou Jesus 3 vezes. E 3 vezes Jesus perguntou para ele se ele o amava. E na terceira vez, quando Jesus pergunta para ele se ele o amava, ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus conhecia o coração dele. Sabia das coisas que ele fez e sabia das coisas que ele ia fazer. Porque logo depois ele anunciou a morte de Pedro, como ele iria morrer. Ele falou, Pedro, haverá um dia em que você terá que dar os seus braços e te levarão a um lugar onde você não quer ir. Quando você era pequeno, você podia ir a qualquer lugar. Haverá um dia em que vão levar você. E ele precisaria estar com o coração bom. Ele precisaria estar com o coração preparado e moldado para isso. Eu tenho certeza que as tempestades, as coisas que ele passou, fez com que ele crescesse. Fez com que ele reconhecesse os erros do seu coração. E com certeza isso amadureceu muito a Pedro. Com certeza na hora de apacentar as suas ovelhas, dar o alimento para as suas ovelhas, porque apacentar era dar o alimento para as suas ovelhas, um alimento espiritual. Ele precisava amar aquelas pessoas. Ele precisava ter amor. E não um coração aflito. Ele precisava ter um coração puro, porque é com o coração pronto e moldado por Deus que a gente consegue ganhar almas para Jesus. É com amor que a gente faz isso. E com certeza tudo isso foi um ensinamento para Pedro. Então eu quero dizer para você hoje que está com o coração aflito, que está com o coração confuso, não sabe o que fazer. Eu tenho certeza que Jesus vai entrar no seu barco. Às vezes vai permitir que você ande de volta para o barco antes de começar a andar sobre as águas. Porque às vezes para andar sobre as águas é necessário, às vezes, dar passos para trás para a gente avançar e prosseguir. Passos para trás não significam fracassos.
Passos para trás significa aprendizados. Porque você vai se levantar ainda mais forte quando você sair disso. Você vai chegar do outro lado e vai agradecer a Deus por tudo aquilo que você passou. Porque tudo aquilo que Deus faz na nossa vida vale muito a pena. Ele sabe o que é melhor pra gente. Às vezes nem sempre a gente sabe o que é melhor para nós mesmos. E não entendemos o que muitas das vezes a gente está passando. Mas Deus sabe e Ele não perdeu o controle. Então confie nele. E mesmo que esteja aflita, com medo, mesmo que a situação esteja assustadora, Deus não perdeu o controle. Ore e peça para que Ele te ajude. Entre no barco junto com Ele. Não importa se você se sente um fracassado, se você se sente caído, se você está ferido. Ele é o único que pode te levantar de novo. Ele é o único que pode mudar a sua vida. Ele é o único que pode fazer você andar sobre as águas. E mesmo que você não ande sobre as águas, Ele é o único que pode abrir o mar. E eu duvido que as águas molhem os seus pés. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, comenta aí o que vocês acharam. Eu vou ficar muito feliz se vocês se inscreverem no meu canal e compartilhar com seus amigos. Espero que muito que vocês tenham gostado e que Deus abençoe vocês. E que não fiquem apavorados com as situações a qual vocês passem, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.